Essa dor na região lombar é comum em alguma faixa etária? Ou é mais incidente em homens ou em mulheres? Para começar a brincadeira, vamos. Legal. Bom, ela pode acontecer tanto em homem quanto em mulheres, né? Mas a faixa etária, que na verdade é assim, ó, a faixa etária ela pode acometer pessoas mais jovens também, mas é mais comum a partir da quarta década de vida, né? Então, assim, pode acontecer por vários motivos, não tem só um motivo que nem as pessoas pensam. Por exemplo, uma coisa que a gente pode conversar hoje, Rony, é sobre realmente a postura, que postura é uma dúvida de todo mundo. Aí eu venho com uma pergunta, será que existe postura ideal? Existe, não? Não, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a postura, ela depende do que você vai fazer. Então, geralmente a gente fala assim, a postura ideal é a próxima, né? Ou seja, o que acontece, o problema da postura é o tempo na exposição, muitas vezes, né? E as pessoas, e é uma coisa também que a gente tem que trabalhar um pouquinho, é o seguinte, as pessoas ficam tentando achar somente um culpado. E a gente vai falar ao longo aqui do nosso bate-papo que não tem só um culpado. Essa história que eu vi outro dia, você tem lombalgia? Não, um dia você vai ter. É verdade isso, não? É verdade. Que absurdo. O pior é que é verdade. Principalmente quem já teve um episódio de dor lombar ou de travamento, tem uma maior chance de ter uma recidiva. Existem meios para a gente prevenir. E aí já vou falar uma coisa que é super importante a gente deixar bem claro. Prevenção 100% não existe, mas existe como reduzir bastante. Bom, a lombalgia, na verdade, ela precisa de um acompanhamento médico? Sempre não? Vamos lá. Existem casos que sim. A gente tem que entender a primeira coisa é o seguinte, lombalgia, ela é um nome designado somente para falar o seguinte, olha, é uma dor, são sintomas na região da lombar. Região da lombar é o que a gente tem entre a costela e o glúteo, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então aqui, ó, nessa região mais baixa aqui, a gente tem a região do sacro, que é bem aonde está aqui o músculo glúteo, o quadril vem aqui dos lados, e a gente tem a coluna lombar aqui. Lombar mais baixa, L5, L4, que às vezes as pessoas leem no exame de imagem lá, não, a minha é L4, a minha é L5, né? Não é isso? Eu tenho L4 e L5 que dá até medo, se souber. Muito então, ruim. Lombalgia, então, é sintoma nessa região. Tá. É totalmente inespecífico. Em algumas conversas com colegas médicos, pesquisadores, a gente até fala o seguinte, fala, bom, lombalgia não é diagnóstico. Ela é uma condição, por exemplo. Apesar de estar dentro de uma classificação internacional de doenças. Mas há como diagnosticar? Na verdade, o que a gente tem de nomenclatura é o seguinte, Rony, é dor lombar, dor na região lombar, com ou sem comprometimento de nervos. Isso é o que seria mais correto a gente falar hoje em dia. Porque lombalgia, se eu falar para você, lombalgia, você vai falar, beleza, uma algia sem causa definida, pode ser qualquer coisa, na região da lombar, entendeu? É isso que difere. Mas normalmente existe um processo também neurológico nessa história. Sempre tem um nervinho que vai inflamar. Às vezes tem, viu? Às vezes tem. O mais comum é quando a gente fala de coluna lombar, o mais comum é uma herniação discal, igual está representado aqui, né? Onde o nervo, ele é tocado um pouquinho por um pedacinho do disco que ele vai para fora, e o mais comum é a gente sentir aquela dor posterior na coxa, a dor que vem ali no meio ali da parte de trás, até a batata da perna, que é a famosa dor ciática.